André Berenguel. 10h42, só dando um bom dia aqui para o Sérgio Ferreira, que ele perguntou aqui se estava tudo ok pelas estradas da nossa região hoje. A Thaís Azevedo já vem atualizando, né, ao longo do programa a situação pelas rodovias. Obrigado aí ao Sérgio e também ao Francisco. Ainda tem manifestações em Campinas. Acredito que ele se refira à questão dos manifestantes concentrados lá em frente à Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Ainda há, né, um grupo concentrado, acampado lá já há mais de semana. Fora isso, se é com relação a isso, Francisco, é o que a gente tem de informação com relação a esse assunto. Outras manifestações pela região central a gente não tem nenhuma informação. Mas obrigado aí pelas participações, essas aqui pelo nosso YouTube da CBN Campinas. A gente vai falar agora uma entrevista bem bacana com relação ao Instituto Agronômico de Campinas, um dos institutos referência aqui no nosso Brasil com relação ao assunto, imponente a sua estrutura, num local também onde está instalado, e a gente está em contato aqui, recebe o pesquisador do Instituto Agronômico da Secretaria de Agricultura, Estevão Vicari Melles. A gente fala com ele a respeito do IAC, porque é uma iniciativa bem legal, que é o Instituto de Portas Abertas, chamando a população a conhecer aí a história, o passado, o presente e o futuro também do IAC. Muito bom dia, Estevão. Obrigado em atender a CBN Campinas. Bom dia, André. Eu que agradeço o convite. É um prazer enorme estar na CBN para poder falar um pouco do IAC, né, instituição de pesquisa que eu trabalho. Eu falava até na abertura, Estevão, com relação ao Instituto Agronômico, por ocasião até da profissão, né? Já estive por algumas vezes aí também, algumas entrevistas, fazendo algumas reportagens em função de desenvolvimento de pesquisas, e é bem legal porque a partir do momento que um instituto desse porte abre as portas à população, é o que eu falei, né? A gente tem o passado, tem a história, seja pela arquitetura, por todos os feitos e pesquisas já realizadas, pelo presente, o atual momento que vive o IAC, e também porque aí a gente conhece pesquisas que começaram aí há um ano, ou estão começando agora, e que vão ser concluídas daqui, sei lá, 5, 10, 15 anos. E isso pode fazer com que pessoas que cheguem até aí, muitas vezes crianças e adolescentes, se interessem em ser pesquisadores e técnicos, algo que o Brasil muitas vezes carece dessas pessoas, dessas profissões e até dessas iniciativas. Exatamente, André. Acho que isso é muito importante, né? Abrir as portas dessa instituição, abrir as portas do IAC para os visitantes, para que crianças, para que toda a sociedade possa vir conhecer um pouco do nosso trabalho, do nosso dia a dia e do trabalho da ciência, que é tão importante para todos os setores, né? Nós trabalhamos aqui com a agronomia, né? Com a pesquisa para a agronomia, mas essa pesquisa ela atinge a todos, né? A agronomia, a produção de alimentos está ligada não somente para a nossa alimentação, mas também para a nossa saúde, né? Então é muito importante e é uma oportunidade única para que todos venham conhecer a nossa instituição. Sem dúvida, se eu não me engano, são 135 anos, né, de Instituto Agronômico aqui em Campinas, e o senhor é um dos pesquisadores aí do IAC. Daria para separar algumas das principais pesquisas realizadas até hoje e que chegaram até a mesa da população, né, brasileira ou mesmo em outras áreas que sejam de destaque para a população saber realmente a importância do IAC? Com certeza, André. O nosso atual diretor, né, o Dr. Marcos Landel, quando ele assumiu a diretoria, ele teve uma frase muito feliz, né, que é: tudo que consumimos tem um pouquinho do IAC, né? Tudo no nosso dia a dia tem um pouquinho do IAC. O IAC nasceu há 135 anos atrás, foi fundado por Dom Pedro II, e a primeira pesquisa do IAC foi com adubação de café. Na época, nossas lavouras de café estavam com baixas produtividades e foi
trazido um pesquisador da Áustria, o Franz Daffer, para iniciar as pesquisas com café. E ao longo dos anos o IAC foi se diversificando, né? Então nós somos pioneiros em café. Hoje 80% do café que a população toma vem de variedades do IAC, são tecnologias geradas por IAC. O etanol, a cana-de-açúcar, né, tem grande destaque também. A citricultura, frutas temperadas, o IAC conseguiu adequar isso para ser produzido aqui no estado de São Paulo e no Brasil. Feijão carioquinha é uma cultivar também do IAC, então temos diversos exemplos aí, o abacaxi bolo de mel, né, que circulou aí pela internet, as pessoas comendo abacaxi como se fosse mexerica. Então temos muitas tecnologias e serviços que nós oferecemos para a população. O prédio do Instituto Agronômico fica na Barão de Itapura, né? Para quem não conhece, na Barão de Itapura, cruzamento com a Avenida Brasil, na região praticamente central de Campinas. E esse prédio, o Instituto, ele foi criado, construído, desenvolvido a partir de um pedido do próprio imperador português Dom Pedro II. Exatamente. Foi uma solicitação do imperador, né, que fundou, foi o primeiro instituto de pesquisa agronômica do Brasil, né? Então, o que o agro hoje atinge, né, a agricultura brasileira no patamar que está, é graças à pesquisa científica e principalmente ao IAC, que nesses 135 anos tem desenvolvido inúmeras tecnologias para o agronegócio, para a agricultura familiar, para o grande agricultor, para o estado de São Paulo e para o Brasil, né? Fomos os pioneiros e continuamos com muita inovação. Agora, falando mais especificamente do IAC de Portas Abertas, Estevão, hoje e amanhã, qual o horário de funcionamento? Como que vai funcionar? As pessoas podem chegar, estacionar onde encontrar lugar, não sei se tem acesso ao próprio Instituto Agronômico, né, de quem for de carro, lógico, e chegar e entrar, precisa fazer um agendamento, como que vai funcionar e o que vai poder conhecer no Instituto? André, o IAC, a nossa exposição do IAC Portas Abertas estará acontecendo hoje e amanhã, no horário das 9 às 17 horas, né, das 9 da manhã às 17 horas, na Avenida Barão de Itapura, no coração de Campinas, número 1481. Nós temos estacionamento próprio, os visitantes poderão estacionar seus carros aqui dentro do IAC, né, Instituto Agronômico, e durante todo o dia nós teremos a exposição de diversas tecnologias dos diferentes centros que compõem o IAC, dos centros de pesquisa. Então, nós temos centro de cana, de citricultura, de grãos e fibras, vamos ter tecnologias com batata, com seringueira, com café, né? Vai ter a história do café contada aqui. O Centro de Solos, né, que eu pertenço, né, nós estamos com as casas de vegetação abertas, onde nós vamos apresentar um pouco da nossa pesquisa, como você disse agora há pouco, né, o que tem, nós vamos mostrar, né, os prédios históricos, né, uma imersão, né, na história do Brasil, com prédios históricos, diferentes arquiteturas, com jardim que nós temos com uma diversidade muito grande. Por exemplo, aqui em praticamente 2 hectares nós temos 111 espécies de palmeiras. Então, e além disso, conhecer um pouquinho do dia a dia do nosso trabalho. No nosso prédio aqui, no prédio Pedro II, nós temos uma exposição muito legal com os estudos realizados pelo Centro de Solos. Nós vamos mostrar a importância da adubação para a produção de alimentos, das tecnologias que nós geramos e também essa produção sustentável, né? Uma preocupação em produzir mais por área e preservar o meio ambiente, né? Diminuir a emissão de gases, colaborar para a diminuição do aquecimento global, né? Algo que está muito sendo discutido nessas últimas semanas com a COP, né?
Nós, aqui do IAC, geramos sempre tecnologias para que isso possa ser permitido, né? Uma produção sustentável que garanta a segurança alimentar e segurança alimentar com sustentabilidade ambiental. Então, o visitante vai poder conhecer um pouquinho de cada trabalho que nós realizamos aqui no Instituto Agronômico. É um local bastante amplo e com essa diversidade de temáticas, digamos assim, né? Em termos de pesquisa, da arquitetura, do urbanismo mesmo do local. Muito interessante, parabéns pela iniciativa. Quero agradecer mais uma vez ao pesquisador do Instituto Agronômico de Campinas, da Secretaria de Agricultura, pesquisador Estevão Vicari Melles. Mais uma vez, muito obrigado e um bom dia para o senhor. Obrigado, André. Hoje e amanhã, então, estamos abertos, recebendo a visita. O visitante poderá conhecer essas pesquisas. Amanhã, o nosso grupo de pesquisa, às 3 da tarde, estará oferecendo uma oficina. Nós temos um projeto novo com pitaia, né? Pitaia é uma fruta nova que está aí. A gente está começando a fazer estudos com pitaia em caso de vegetação em vaso. Às 3 da tarde, nós vamos ter uma oficina de como plantar pitaias em vaso. Então, todo mundo está convidado a participar dessa oficina. E também temos visitação no jardim guiada, com explicação das espécies, né? Nós temos pau-brasil, barriguda, várias espécies aqui da Mata Atlântica, e um viveiro também que a gente produz essas mudas nativas também. Então, hoje o IAC é símbolo de desenvolvimento agrícola e sustentabilidade ambiental. Muito obrigado pela participação, estão todos convidados, estamos esperando vocês aqui. Legal, mais uma vez, muito obrigado aí ao pesquisador, ao Estevão. Agora 10h54.